Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu em 2002 na Inglaterra. Ele foi resolvido cerca de 6 anos depois, através de outros casos criminais que aconteceram. A polícia conseguiu chegar até o principal suspeito. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, que são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, isso é muito importante, é fundamental. E também ativa o sininho de notificações. Então bora ver comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Millie Dowler. Amanda Jane Dowler nasceu no dia 25 de junho de 1988, em Surrey, na Inglaterra. Ela adotou o apelido de Millie e sempre se apresentava assim para quem conhecia. A filha mais nova de Bob e Sally, ela amava músicas e adorava tocar saxofone. Em março de 2002, a jovem estava com 13 anos e estudava na Hitside School, localizada na mesma cidade em que ela morava. Era comum ela voltar para a casa da escola de trem e no dia 21 daquele ano não foi diferente. Millie foi com uma amiga até a estação ferroviária de Uxbridge e elas desembarcaram na estação Walton-on-Thames, uma antes da habitual, porque queriam ir até o café da estação e tudo isso aconteceu perto das 3 horas da tarde. Millie e sua amiga foram no café, tomaram café, estava tudo super tranquilo. Ela se despediu da sua amiga e aproveitou para ligar para o seu pai e avisar que em torno de meia hora ela já estaria em casa. Isso já era mais ou menos 4 horas da tarde, quando ela seguiu por uma rua bem principal da cidade. Ela foi tranquilamente para sua casa, não ficava muito longe, era algo que ela fazia muitas vezes, então ela não acreditava que aquilo tivesse algum perigo, alguma coisa, e um amigo da irmã dela viu a jovem caminhando. Ele, achou aquilo tudo super comum, já que era comum dela fazer isso. Ele estava esperando o ônibus, mas ele não sabia que ele seria a última pessoa a vê-la com vida. O tempo passou e a jovem não voltou para casa. Ela foi dada como desaparecida no mesmo dia, às 7 horas da noite. A polícia iniciou as buscas por Millie rapidamente. Cerca de 100 policiais e helicópteros vasculharam campos, ruas e rios da cidade. Na estação e perto havia algumas câmeras de segurança, mas elas não foram úteis nesse momento, pois não filmaram a garota. A busca pela jovem ficou conhecida no país inteiro. Muitas reportagens eram transmitidas na TV e até famosos fizeram apelos para encontrar a garota. O cantor e ator Will Young pediu ao público que qualquer informação sobre o caso fosse dada à polícia. Ele ajudou nas buscas depois de saber que Millie era sua fã e tinha ido ao seu show pouco antes de desaparecer. Detetives que investigaram o sequestro de Sarah Payne foram chamados para ajudar no caso. O caso de Sarah aconteceu apenas 2 anos antes do de Millie. Foi um caso que também ficou muito conhecido, já que se tratava do desaparecimento de uma garotinha de apenas de 8 anos e que aconteceu em West Sussex, a apenas 65 km de distância. Por coincidência, Sarah nasceu na mesma cidade que Millie e muitos perceberam as semelhanças no caso. A polícia e a família de Millie fizeram muitos apelos por informações. Uma reconstituição do caso foi feita em um programa famoso no Reino Unido. Nesse programa foi levantada uma possibilidade de que a Millie saiu de casa porque ela quis, por conta própria, já que ela não se sentia feliz em casa, então ela resolveu ir embora, mas a sua mãe no programa pediu que, se isso realmente tivesse acontecido, que ela voltasse o mais rápido possível para casa, que todo mundo estava muito preocupado e estavam esperando ela de braços abertos. Mas a mãe dela não acreditava muito isso, até porque ela não era infeliz em casa, ela tinha todo o apoio dos seus irmãos, da sua mãe, do seu pai. Então não fazia muito sentido ela querer ir embora por conta própria, mas mesmo assim era uma possibilidade que a polícia levantou. Um tempo depois foi encontrada uma carta que a própria Millie escreveu, dizendo que ela era um pouco infeliz em casa e que ela tinha vontade de ir embora. Então, naquele momento, muitos acreditaram que essa era uma possibilidade bem forte nesse caso. Uma semana após o desaparecimento da garota, a polícia afirmou que ela provavelmente não foi levada à força, que não aconteceu um sequestro. Eles raciocinaram que era improvável que ela tivesse saído com alguém que não conhecia, ninguém tinha testemunhado uma luta.
Mesmo assim, eram apenas teorias que a polícia tinha. Eles não tinham nenhuma pista que levasse ao paradeiro de Millie. Em 23 de abril de 2002, foi encontrado um corpo no River Thames, e de início muitos acreditaram que fosse o de Millie. Depois de exames, foi confirmado que o corpo era de uma senhora de 70 anos e que não se tratava de um crime. Ela desapareceu em março de 2001. Em junho, as buscas por Millie ainda continuavam, mas a esperança de encontrá-la com vida diminuía a cada dia. Seus pais continuavam mandando mensagens para o seu celular com a esperança de que ela respondesse, mas isso nunca aconteceu. Nesse momento, a polícia já considerava como certa a morte da jovem de 13 anos. Em 18 de setembro de 2002, restos humanos foram encontrados por catadores de cogumelos em Little Heath Woods. Depois de exames, foi confirmado que eram os restos mortais de Millie Dowler. Devido que o corpo estava em avançado estado de decomposição, a causa de sua morte ficou como indeterminada. Nenhum item de roupa ou qualquer pertence que estava com ela naquele dia foram encontrados. A descoberta do corpo levou a polícia a reclassificar o caso como uma investigação de homicídio. Em 22 de novembro de 2002, a polícia montou um bloqueio na estrada perto do local onde o corpo dela foi encontrado. Cerca de 6.000 motoristas da área foram interrogados, mas nenhuma pista nova foi descoberta. Nesse momento, a polícia não sabia muito o que fazer, eles não tinham muitas pistas e eles decidiram focar mais na família da Millie e digamos que o alvo da polícia foi o seu pai. É comum a gente trazer casos aqui de pessoas, né, de meninas que desapareceram ou depois morreram, foram encontradas mortas e que o pai, o tio, algum membro da família tem algum envolvimento e foi isso que a polícia pensou nesse momento e decidiram investigar mais a fundo o Bob, o pai. Só que eles não encontraram nada, o pai não tinha nenhuma ligação e esse tempo que a polícia perdeu para encontrar alguma pista que ligasse o Bob ao caso foram momentos importantes de investigação que eles perderam e poderiam ter focado em outra situação, mas eles preferiram focar no pai, mas o pai não tinha nenhum envolvimento no caso. Em 23 de março de 2003, o DNA de um homem desconhecido foi descoberto em uma peça de roupa de Millie que estava em seu quarto, sugerindo que o seu assassino poderia tê-la conhecido antes. Essa ligação, em 3 meses, foi descartada, ao mesmo tempo em que uma ligação de DNA a um assalto a uma igreja na cidade de Sunderland também foi descartada. Um homem chamado Paul Hughes foi condenado por fazer ameaças de morte e foi preso por 5 anos depois de enviar cartas para a irmã de Millie ameaçando matá-la e alegando que tinha matado a jovem de 13 anos. Paul enviou as cartas enquanto estava preso. Ele foi condenado por agressão sexual a uma menina de 12 anos. O serviço penitenciário pediu desculpas por não examinar a correspondência de forma eficaz. Liane Newman, de Tewksbury, ligou várias vezes para os pais de Millie, para a escola em que a garota estudava e para a polícia, fingindo ser a própria Millie. Liane foi presa em abril de 2003 por 5 meses depois de se declarar culpada de 5 acusações de fazer ligações telefônicas para causar aborrecimento, inconveniência ou ansiedade desnecessária. Gary Farr, de Hertford, enviou vários e-mails aos pais, amigos e policiais que trabalhavam no caso, alegando que ela foi contrabandeada para fora do país para trabalhar como uma garota de programa e stripper em boates na Polônia, e que sua suposta morte foi um encobrimento. Gary foi diagnosticado com um sério problema de saúde mental. Ele também foi acusado de uma agressão. Quando a polícia revisou as imagens das câmeras de segurança que tinham perto ali da estação, que capturavam a rua, enfim, eles viram um carro vermelho às 4h32 daquele dia, passando na rua perto da estação, também perto de uma estrada que tinha perto da estação, e eles pensaram, bom, talvez esse carro tenha alguma ligação com o desaparecimento dela, então nós vamos atrás desse carro, desse modelo, um carro vermelho, e eles foram até ao oeste de Londres para ver se encontravam um carro em um parque. Eles foram lá, não encontraram nada, também não encontraram nenhuma pista importante, mas eles estavam no caminho certo. Em 25 de fevereiro de 2008, a polícia de Surrey confirmou que um condenado chamado Livia Belfield era o principal suspeito no inquérito de assassinato e que eles estavam muito interessados em interrogá-lo após a sua condenação pelos assassinatos de 2 jovens estudantes e pela tentativa de assassinato de uma terceira. O homem morava muito perto do local em que Millie foi vista pela última vez. Em 30 de março de 2000, Levi foi acusado de sequestro e assassinato de Millie Dowler. A ex-namorada de
de Levi disse em julgamento que eles estavam cuidando de uma casa na época do desaparecimento de Millie e que o apartamento em Conlin Place estava vazio. O apartamento ficava perto do local onde a jovem foi vista pela última vez. Ela não sabia o paradeiro de Levi no dia em que Millie desapareceu, mas quando ele voltou para casa naquela noite, ele imediatamente trocou de roupas, o que era bem incomum. Então, por volta das 3 horas da manhã seguinte, ele insistiu em voltar para o apartamento sozinho, com o que a gente conclui que era para se livrar do corpo de Millie e limpar o apartamento. Então a gente conclui também que foi lá que aconteceu o crime, que ele a sequestrou e a levou para o seu apartamento, aproveitando o que estava vazio. A evidência mais importante foi que o carro da ex-namorada de Levi foi visto na estrada onde Millie foi vista pela última vez, apenas 25 minutos após o seu último avistamento, que foi, no caso, aquele amigo da irmã. Era o carro vermelho que os policiais estavam atrás. Ele confessou que estava dirigindo o carro naquele dia. O julgamento de Levi começou em 10 de maio de 2011 no Tribunal Criminal Central e terminou em 23 de junho de 2011. O júri o considerou culpado. Ele foi condenado à prisão perpétua. Levi Belfi nasceu em 1968 e era o caçula de 4 irmãos. Seu pai morreu quando ele tinha 10 anos e a vida de crimes de Levi começou logo após isso. Ele foi condenado por roubo em 1981. Como ele era grande e forte, ele trabalhou algumas vezes como segurança. De início, ele era um homem muito agradável, mas ao conviver com ele, você via o seu outro lado. Uma ex-namorada lembrou da forma perturbadora que ele disse uma vez que odiava as mulheres e se gabava de sair à noite procurando machucá-las. Depois de assassinar Millie, ele começou a atacar meninas em pontos de ônibus enquanto dirigia seu carro. Em 2008, Levi foi condenado por assassinar 2 jovens e tentar assassinar uma terceira mulher, e foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O nome de suas vítimas eram Marsha McDonnell e Emily Della Grange, e a sobrevivente era Kate Sheedy. Marsha Louise McDonnell, de 19 anos, foi espancada na cabeça com um instrumento contundente perto de sua casa em fevereiro de 2003. A ferida foi infligida logo depois que ela desceu de um ponto de ônibus. Marsha morreu no hospital 2 dias após ser internada. Emily Della Grange era uma estudante francesa de 22 anos que visitava o Reino Unido. Ela foi encontrada na noite de 19 de agosto de 2004 com ferimentos graves na cabeça e morreu no hospital na mesma noite. Dentro de 24 horas, a polícia estabeleceu que ela poderia ter sido morta pela mesma pessoa que matou Marsha McDonnell, 18 meses atrás. Levi confessou o assassinato enquanto estava em prisão preventiva. Kate Sheedy, de 18 anos, foi atropelada ao atravessar a estrada perto da entrada de uma propriedade industrial em 28 de maio de 2004. Ela sobreviveu com vários ferimentos e, consequentemente, passou várias semanas no hospital. 4 anos depois, Kate deu provas contra Levi quando ele foi a julgamento por sua tentativa de assassinato. Levi também foi acusado do sequestro e cárcere privado de Anna Mary Rainey, de 17 anos, em 14 de outubro de 2001, depois que ela o identificou por fotos 4 anos depois. Ele também foi acusado de tentativa de assassinato de Irma Dragosh, de 39 anos, em 16 de dezembro de 2003. O júri não conseguiu chegar a vereditos em nenhuma dessas acusações. Em 27 de janeiro de 2016, a polícia de Surrey anunciou que Levi admitiu o sequestro, abuso sexual e assassinato de Millie, que até então ele dizia que era inocente. Isso foi depois que outra prisão no caso de Millie foi feita e Levi foi entrevistado sobre se ele tinha algum cúmplice. Após sua confissão, a polícia libertou o indivíduo que havia sido detido sem acusação. Em 12 de fevereiro de 2016, Levi mudou a sua história, negando que tivesse confessado o assassinato de Millie. A família de Millie reclamou do tratamento que eles receberam no tribunal. A irmã de Millie classificou como o pior dia de sua vida. Segundo sua mãe, eles tiveram que ouvir que Millie era uma jovem infeliz e deprimida. Ela concluiu com o seguinte: a Millie que conhecíamos era uma garota feliz e divertida. Nossa vida familiar foi examinada e aberta para que todos pudessem inspecionar. Tivemos que perder nosso direito à privacidade e esperar dia após dia até o julgamento. O sistema só está preocupado em proteger os direitos do assassino e não o da família da vítima. Digamos que a gente tem um mistério envolvendo o Levi. Isso porque uma jovem que ele namorou na infância, chamada Patsy Morris, ela foi assassinada e até hoje ninguém sabe quem era o seu assassino e
dizem que talvez foi o Levi, que ele tem alguma ligação com a morte dela. Então eu não vou comentar muito sobre esse caso aqui pra vocês, mas se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu trago sobre essa namorada que ele teve ali no início da adolescência, e a gente vê mais informações sobre isso, conto como tudo aconteceu, né, e por que esse caso não foi resolvido, o que faltou pra polícia encontrar o verdadeiro responsável, e a gente debate também pra ver se o Levi tem ou não algum envolvimento nesse caso. Durante esse vídeo eu comentei pra vocês também sobre o caso Sarah Payne, de uma jovem de 8 anos que foi assassinada de uma forma muito brutal. E alguns falaram que talvez tivesse alguma ligação com o caso da Millie. Não tem nenhuma ligação, o seu assassino já recebeu a sua pena, os casos não têm nenhuma ligação, são assassinos distintos, mas não deixa de ser curioso porque foi muito parecido como tudo aconteceu, ainda mais que as duas nasceram na mesma cidade. Então na época o pessoal acreditou que talvez o responsável pelo crime da Sarah fosse o mesmo responsável pelo crime da Millie, mas foi descartado, como vocês viram aqui no vídeo. Então, pessoal, concluindo esse vídeo aqui pra vocês, ainda bem que ele foi preso rápido o suficiente, que ele não pôde cometer mais esse tipo de crimes, porque com certeza ele cometeria. A gente classifica ele como serial killer, ele tinha o seu padrão, se bem que a Millie foi uma das mais jovens ali, se não me engano, a mais jovem que ele assassinou, as outras eram quase adultas, a gente pode dizer. Então ele mudou ali um pouquinho no caso da Millie, mas a polícia prestou atenção nesses dois casos que já tinham acontecido e também que o endereço dele batia com o local em que a Millie foi vista pela última vez. Isso também foi muito importante. E o carro? O carro foi visto nas imagens, depois ele confessou que utilizou o carro da namorada naquele dia, então ficou claro que ele é sim o responsável por tudo isso. Tá com prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, então a gente espera aí que ele fique pra sempre atrás das grades. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi mais um vídeo aqui no canal, durmam bem e até o próximo.